Olá, então sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia e vou estar com vocês nessa trajetória no mundo da arte. Então, vamos ver o que nós temos para a nossa aula de hoje? Na aula 14, nós vamos ter revisão e avaliação, certo? Então, um momento super importante, revisitando os conteúdos, e vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, vamos dar início à nossa revisão e falar sobre a nossa revisão, revisitar esses conteúdos que fizeram parte da nossa trajetória de aula. E vamos começar com a história dos movimentos artísticos. Vamos lá? Então, primeiro a história da arte, e movimentos artísticos. Exploração de movimentos artísticos ao longo do tempo, análise de artistas e obras que influenciaram o pensamento artístico. Isso tudo fez parte do nosso momento, de quando nós estávamos expondo os conteúdos, falando sobre aqueles movimentos, sobre ao longo da história da arte. E aí, falamos também sobre a expressão pessoal e identidade artística de cada movimento. A discussão sobre a importância da expressão pessoal na arte, que cada artista tem a sua forma de se expressar, exploração de como a identidade do artista influencia seu trabalho, Então, cada artista tem a sua característica, tem a sua forma de ver a arte, como ele está vivendo naquele período, e isso tudo vai ser o quê? Vai ser expressado através da arte, através da música, vamos dizer, do texto teatral, de uma peça teatral, de um espetáculo de dança. Então, o artista, quando ele cria, ele também está expressando o seu momento, a sua vivência. E aí, dentro disso, nós falamos sobre os elementos da linguagem, dos elementos da linguagem visual. Vamos ver o que nós podemos falar sobre isso? Então, nós temos a forma. E o que é a forma dentro da arte que nós falamos? As formas nascem da junção de linha, podem ser geométricas, como o quadrado, o círculo, o triângulo, e os poliedros e abstratas ou figurativas. Quer dizer, a forma de expressar das artes plásticas, das artes visuais, elas podem ser o quê? Abstratas ou figurativas, certo? Abstrata é aquela que você vai dar o seu significado. Ela não vai ter uma forma definida que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. As figurativas não, vai ser de uma árvore, de um campo, de uma pessoa e etc. Podem ser formas orgânicas, como aquelas que não se tem, não tem uma aparência precisa e representam ou lembram figuras de seres vivos, então essas podem ser orgânicas. Podem ser bidimensionais, com altura e comprimento, ou tridimensionais, com altura, comprimento e profundidade. Nós falamos isso sobre a questão da perspectiva na obra de arte. Quando no Renascimento, os artistas eles vão criar essa conversação com a matemática, com a biologia, certo? Ou seja, ter 2 ou 3 dimensões respectivamente. E os elementos dessa linguagem visual? Nós temos a cor. Então, ela pode ser monocromática, policromática, que nós falamos também, elemento fundamental na linguagem visual. Podem se transmitir mensagens e sensações, aquilo que nós mostramos nas imagens, que ela vai trazer as sensações através das cores, elas podem ser monocromáticas. Nós vimos nas obras de Pablo Picasso, a questão do lamento, da dor, e pode ser policromática, que transmite alegria. Vamos colocar aí um jardim de flores, certo? Então, mas elas também podem fazer o quê? Ela vai o quê? Trazer todo o nosso conhecimento, falando também a utilização das redes sociais, das formas de comunicação, por mensagens, por telefonemas, falando como o homem foi
buscando, né, a melhoria da sua comunicação, até chegarmos no mundo do ciberespaço, das internet, das redes sociais. E nós falamos alguns itens que nós temos que começar a prestar atenção na utilização desse tempo, que ele é tão precioso que nós podemos também tornar coisa banal, mas nós estamos dando dicas como você pode utilizar esse tempo nas redes sociais de uma melhor forma. Vamos ver? Defina limites de tempo, seja seletivo com as conexões, verifique fontes de informação, cuidado com o compartilhamento de excessivos, avalie sua privacidade, pratique empatia online, né? Não faça com os outros, não faça comentários que você sabe que vai magoar o outro, que você não gostaria de receber, não é? Verifique fonte de informações, não vá ficar passando informações sem saber a procedência, sem verificar se é autêntica aquela informação. Quantas pessoas já sofreram danos por ser confundidas ou informações que não eram verdadeiras, certo? E aí, faça pausas regulares, tire um momento, vamos dizer, para não utilizar as redes sociais, o celular. Isso é muito importante, dá valor ao que está te rodeando, né? Foque na qualidade e não na quantidade, promova a autenticidade, certo? Aí tem a ressignificação das práticas corporais, que nós falamos, para a construção do projeto de vida, refere-se ao processo de dar novos significados e propósitos às atividades físicas, corporais, como parte integrante do desenvolvimento pessoal e construção de meta de vida. Isso é algo muito prático que vai estar no nosso dia a dia. Isso envolve não apenas as práticas de exercício, certo? Continuando, né? Mas a transformação dessas práticas em ferramentas significativas para a promoção do bem-estar, autoconhecimento e consecução de objetivos pessoais, desculpe. Aí tem a autoexpressão corporal, que os artistas utilizam muito, porque se eu conheço o meu corpo, eu vou saber transmitir a mensagem que eu quero também através da arte, que é a autoexpressão. Os artistas utilizam seus corpos como meio de expressão artística, com diferentes formas de movimento, gesto, postura, com linguagem para comunicar emoção, narrativas ou conceito. E isso traz o quê? Atividade física como ferramenta transformadora. Então, utilizar justamente essa atividade física, que é a ressignificação das práticas corporais, envolve ver a atividade física não apenas como meio de condicionamento físico, mas como uma ferramenta que pode influenciar positivamente diversos aspectos da vida. E para isso nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer essa conexão entre corpo e mente. Mente sã, corpo sã, não é verdade? Então você fazer essa conexão vai fazer muito bem. Essa abordagem reconhece a estreita ligação entre corpo e mente. A prática regular de atividades físicas não é apenas benéfica para a saúde física, mas também para a saúde mental. Contribui para o equilíbrio emocional, a redução do estresse e a melhoria da qualidade de vida. E tudo isso se dá como? O autoconhecimento, quando eu me conheço, e o empoderamento. Quando eu me conheço, eu sei do meu valor, eu vou ressignificar práticas corporais, implica em utilizar essas atividades como meio de autoconhecimento e empoderamento. O entendimento do próprio corpo, suas capacidades e limitações, pode ser um componente fundamental na construção de um projeto de vida significativo. E para isso também, para criar esse projeto de vida significativo, nós temos que fazer o quê? Definir metas e propósitos pessoais. Que dá o quê? Que abrange o quê essa definição? Integrar práticas corporais, né?
No projeto de vida, envolve a definição de metas e propósitos pessoais relacionados à saúde, desempenho físico ou até mesmo metas emocionais e espirituais. Isso pode incluir a busca por equilíbrio, felicidade, superação de desafios, né? Superação de desafios pessoais, entre outros. Isso tudo, corpo e mente sã, nós vamos ter o quê? Uma socialização da comunidade muito melhor. Porque essas práticas, né, vão ajudar, né, o corpo, né, a questão, os exercícios e etc., eles podem, né, e devem e vão nos ajudar a participar de práticas corporais, né, podem proporcionar oportunidade de socialização e pertencimento a comunidades específicas, o que contribui para a construção de uma rede de apoio e relacionamentos significativos. Ora, se eu me conheço, se eu conheço o meu corpo, se eu sei o que eu quero da minha vida, eu estou bem comigo, eu tenho um autoconhecimento, né? Eu estou empoderada. Com certeza as pessoas que vão estar ao meu redor também vão ser beneficiadas, porque eu vou transmitir energia, eu vou transmitir pensamentos positivos, eu tenho um projeto de vida e isso também pode ser multiplicado com quem está próximo, não é verdade? Que é a minha comunidade. E aí, dentro disso, nós temos também as expressões criativas e artísticas, né? Algumas práticas corporais podem ter componentes artísticos e criativos, como a dança, a yoga, outras formas de expressão corporal. Ressignificar essas práticas podem envolver a exploração de criatividade e autenticidade pessoal. E na arte, o que é essa ressignificação do projeto de vida? Pode incluir diversas formas de expressão artísticas, como pintura, música, teatro, escrita, dança, entre outros. A arte é vasta, né? A arte é vista aqui como um meio para atingir objetivos pessoais e promover transformações. E o que tem essa relação entre a arte e o corpo? É multifacetada e profunda, abrange várias disciplinas e formas de expressão. Aqui estão algumas perspectivas sobre como a arte e corpo estão interligados. Elas estão interligadas pela dança, gente, tá? A dança é uma forma de arte que incorpora movimentos do corpo como meio de expressão. Dançarinos usam seus corpos para transmitir emoção, contar histórias, explorar conceitos e etc. E aí tem o teatro físico também, que é uma forma, né? Algumas formas de o teatro valorizam a expressão física, gestual, tanto quanto as palavras. O corpo do ator se torna uma ferramenta vital na comunicação cênica. Além disso, nós temos a arte performática. Artistas performáticos muitas vezes utilizam seus corpos como meio de expressão. A performance pode envolver elementos físicos como gestos, posturas e movimentos para transmitir mensagens ou promover reações. Aí também tem a representação do corpo humano que nós vimos, né? As várias formas que o corpo vai interagir com a arte. A representação do corpo humano é uma tradição nas artes plásticas, né, principalmente nas artes visuais. Pode ser realista, estilizada ou abstrata, dependendo da intenção do artista, que nós falamos aí. E eu trouxe para vocês o exemplo, né, do homem vitruviano, certo? De Leonardo da Vinci. Este desenho renascentista representa o corpo humano em proporções ideais, refletindo a busca pela perfeição e equilíbrio, que é justamente quando ele estende os braços, ele abre as pernas e ele cria um círculo. Então ele diz que é o homem refletindo as proporções ideais para ser representado através da arte. Aí nós temos a arte abstrata e gestual também, que nós falamos. Alguns artistas exploram a expressão corporal por meio de gestos espontâneos e abstratos. As pinceladas e formas podem refletir a energia, emoção e movimento do corpo. Os exemplos, nós temos aqui o exemplo abstrato, né, de Jacques Pollock, que é o número 5, que ele apenas pegou a tinta e ficou salpicando na tela.
e aí ele traz justamente essa performance, né? Aplicando tinta de forma gestual, usando o corpo e gestos amplos para criar composições dinâmicas. Isso que o Jackson fez nesse momento de performance. Aí nós temos a performance do body art, que é justamente utilizar o corpo enquanto matéria, que aconteceu com a Yoko Ono, que é a esposa de John Lennon, foi a esposa de John Lennon. Ela permitiu que o público cortasse a sua roupa, né? Então ela dava aqui a sensação de quê? Do limite físico e ao mesmo tempo ela tinha a segurança de passar isso, a confiança que tinha. Então aí nós temos justamente essa questão de ela utilizar tesouro, explorando a vulnerabilidade e a confiança do público, certo? E aí nós temos as esculturas e instalações. Esculturas que representam o corpo humano ou parte do corpo podem ser usadas para transmitir mensagens simbólicas ou explorar temas como identidade, vulnerabilidade e metamorfose. Eu trouxe um pensador aí para vocês como exemplo, que é a escultura do homem, né? Essa escultura icônica que representa o homem nu em profunda contemplação, destacando a introspecção e o poder da mente, tipo, estou elaborando o meu projeto de vida, certo? Então a arte é uma forma de expressão humana, tá? Que utiliza diferentes meios como a pintura, escultura, música, dança, teatro, literatura, entre outros, para transmitir ideias, emoções e experiência. A cultura, né, que envolve também a arte, refere-se ao conjunto de valores, tradições, costumes, crenças, linguagens e expressões artísticas, compartilhada por um grupo de pessoas e uma determinada sociedade. Então, a cultura, geralmente, ela representa uma sociedade, tá? Nós temos a arte que vai representar essa cultura, mas ela não vai fazer mudança, tá? E aí nós temos as manifestações artísticas, que são diversas, né? Formas de expressão artística, incluindo música, novamente, pintura, dança, teatro, que refletem a criatividade e sensibilidade cultural de uma sociedade. O patrimônio cultural, ele vai compreender bens materiais e imateriais que são considerados importantes para a sociedade, incluindo monumentos, tradições orais, práticas culturais, festivais e formas de expressão artística transmitido ao longo de das gerações. Então, esse é o nosso patrimônio cultural. O que é diversidade cultural? Refere-se à coexistência de diferentes culturas em uma sociedade, reconhecendo e valorizando a pluralidade de expressões culturais, promovendo o respeito às diferenças e a convivência harmoniosa. Então, essa aí é a diversidade cultural. Nós vivemos de forma diferenciada, temos pessoas de diferentes culturas, mas nós temos que viver de uma forma harmoniosa. Aí nós temos a inclusão e equidade, né? Que é uma sociedade culturalmente diversa, busca promover a inclusão e a equidade, né? Garantindo que todos os grupos tenham acesso às oportunidades, recursos e participação plena na vida social, econômica e política. Então, que seja dado as mesmas condições para todas as pessoas. É isso que nós temos que fazer com a inclusão e a equidade, tá? História da arte e movimentos artísticos, exploração de movimentos artísticos ao longo do tempo, análise de artistas e obras que influenciaram o pensamento artístico, como nós falamos das músicas, das obras, expressão pessoal e identidade do artista, né? Artística. Discussão sobre a importância da expressão pessoal da arte, exploração de como a identidade do artista influencia seu trabalho. Então, aí nós falamos de algo que está muito presente, apenas demos essa pincelada, falando sobre justamente o que a arte reflete, o que é cultura. A cultura é algo que está lá, é daquela comunidade, é daquela civilização, né? A arte, ela vem justamente para isso, para expressar o que o artista pensa naquele momento, né, que ele está criando a obra de arte. O que ele está expressando é uma guerra? Qual era essa guerra? Que nós vimos também. Nós estamos falando de uma cultura do Egito, é lá da pré-história. O que ele está refletindo, o que ele está falando, e quais são os materiais. Então, tudo isso está envolvendo
né? Mas que nós possamos, para que nós possamos entender tudo isso, nós temos que ter a mente e o corpo sã, e através de exercícios físicos, através de, vamos dizer, de yoga e outros exercícios, eu posso promover isso e com isso fazer um projeto de vida significativo para a minha sociedade, para mim mesmo, minha realização pessoal. Certo? Então, finalizamos esse segundo momento da nossa aula.